Ok, vamos desempacotar isso. Se a gente pensar na investigação de um acidente de trabalho, tipo a investigação da queda de um prédio, né? Não adianta absolutamente nada olhar só para o último tijolo que espatifou no chão. Uhum, com certeza. A gente precisa entender quem desenhou a planta original, como os materiais foram aprovados e, bem, por que a estrutura cedeu de verdade. Na nossa análise a fundo de hoje, a missão é desconstruir a anatomia da segurança no trabalho. É entender o processo ideal de investigação, como a cultura da empresa dita as regras e como transformar a segurança de uma obrigação burocrática em um valor real. O processo ideal exige exatamente esse nível de rigor arquitetônico. A metodologia correta ela tem que ser executada imediatamente após o incidente, sabe? Enquanto a memória da equipe ainda está super fresca. E precisa de entrevistas detalhadas com quem estava ali operando a máquina, não só com supervisores. Sim, a pessoa que está lá na linha de frente sentindo o problema, né? Exato. Mas o problema é que a realidade nos canteiros de obras e nas fábricas, bem, ela passa bem longe disso. Tem um estudo focado em acidentes na Espanha que mostrou que a imensa maioria das investigações é puramente cosmética. Nossa, cosmética, eu fico chocada. Como assim? Pois é, eu também fico frustrado. É tipo, os investigadores liam os relatórios, escreviam falha do operador e, simplesmente arquivavam um caso, sem nunca perguntar o que levou a esse erro. Claro, porque é muito mais fácil e, convenhamos, bem mais barato simplesmente culpar o indivíduo, dar uma advertência e seguir a vida, né? Bem mais fácil do que admitir que o sistema inteiro da empresa está quebrado e precisa de conserto. Totalmente. E assim, é uma armadilha financeira e moral enorme. Quando a investigação para no erro humano, a empresa simplesmente ignora as causas profundas. Que são as falhas de verdade do processo todo. Isso. E essas causas, geralmente são falhas sistêmicas mesmo. Estamos falando de cotas de produção completamente reais, fadiga extrema dos funcionários ou até um maquinário que foi mal desenhado desde o começo. A falha humana acaba sendo só o sintoma, não a doença em si. Perfeito. Se o sistema não é consertado, o acidente vai inevitavelmente se repetir. A longo prazo, buscar essas raízes sistêmicas é a única forma real de desenvolver prevenção e proteger a organização legalmente. E é aqui que fica realmente interessante. Porque essas falhas sistêmicas, elas gritam muito sobre a cultura organizacional. Quer dizer, se o ambiente é muito punitivo, as pessoas vão esconder os quais acidentes por puro medo de retaliação. Sem dúvida. A cultura dita totalmente o comportamento da equipe. Né? Os dados do nosso material trazem aquele caso de uma indústria de manufatura, onde os acidentes, não paravam de subir. E o vilão não era falta de equipamento moderno ou nada disso, mas sim uma comunicação que estava totalmente quebrada. Sim, nesse cenário aí, a segurança era tratada meio que só como um panfleto esquecido no mural. A virada de chave aconteceu quando a liderança resolveu mudar a postura e a mecânica do dia a dia. Eles começaram a agir de forma diferente com os trabalhadores, imagino? Exatamente. Os gerentes foram treinados para de fato parar as linhas de produção e ouvir ativamente as preocupações dos operadores. Eles deixaram de apenas distribuir regras de cima para baixo. E passaram a ser embaixadores da segurança, né? O que muda tudo, transformam o engajamento de todo mundo de um jeito absurdo. Isso muda toda a perspectiva da comunicação corporativa. Em vez de um megafone, a comunicação de segurança deveria funcionar, o sistema nervoso do corpo humano. A diretoria seria o cérebro e os trabalhadores lá no chão de fábrica são as pontas dos dedos. Se os dedos tocam no fogo, mas os nervos da comunicação estão bloqueados pelo medo de falar, o cérebro não vai puxar a mão até que a queimadura seja de 3º grau, sabe? Nossa, é exatamente isso. E para que esses nervos funcionem direito, as organizações precisam muito de estruturas formais que garantam que essa informação flua com segurança. No Brasil, o maior exemplo disso é a CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso mesmo. Ela, aliada à prática contínua do diálogo social, é o que faz a diferença no fim do dia. Mas olha, na teoria, isso tudo soa maravilhoso. Só que na prática, com o chão de fábrica rodando a 1000 por hora e aquelas metas super agressivas para bater,
Como é que a CIPA e esse diálogo social não viram apenas mais uma daquelas reuniões burocráticas que só servem para atrasar a produção? É uma excelente pergunta. O segredo da CIPA é que ela não opera só presa dentro de salas de reunião. Ela materializa a segurança como uma responsabilidade que é prática, sabe, e compartilhada por todo mundo. Ah, entendi, porque ela envolve os dois lados da moeda ali. Exato. Como a comissão é formada tanto por representantes eleitos pelos trabalhadores, quanto por indicados pelo empregador, existe um equilíbrio de interesses. Na prática, o grupo faz inspeções físicas regulares, Eles vão para campo mapear os riscos de perto. caminhando pela fábrica ativamente, antes mesmo que o acidente ocorra. É essa estrutura institucional que acaba obrigando a produção a fazer pausas estratégicas focadas na prevenção real. Entendi. Afinal, o objetivo central é garantir que as pessoas voltem para suas famílias no fim do dia do mesmíssimo jeito que chegaram de manhã, né? Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que prevenir acidentes exige ir muito, muito além da superfície. É parar de focar no último tijolo que caiu. Exatamente. Requer cultivar uma cultura super transparente, onde falar sobre riscos não gera demissão, e dar voz ativa às equipes através de comitês fortes como a CIPA. A segurança precisa ser vivida na rotina diária, não ficar trancada em um manual de conformidade que, na real, ninguém lê. Com certeza, e isso me faz pensar bastante no futuro dessa área, com a evolução da tecnologia e tudo mais. E se, antes mesmo de pisar no chão de fábrica, fosse possível vivenciar e aprender a lidar com riscos extremos de forma totalmente segura, usando realidade aumentada? Seria uma revolução, sem dúvida. Treinar reflexos e decisões cruciais em um ambiente virtual, garantindo que, bem, quando a estrutura for testada de verdade no mundo real, absolutamente todos saibam exatamente como mantê-la de pé. Fica aí essa reflexão para quem acompanha a gente.